As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Isso, de fato, é uma definição completa, mas exige uma explicação mais detalhada. Portanto, para que a ordem do nosso discurso prossiga de acordo com a distinção que fizemos, em que dividimos a alma em entendimento e vontade, vamos primeiro examinar o poder do entendimento para condená-lo à cegueira perpétua, de modo a deixá-lo sem inteligência em nada, o que é repugnante não apenas à palavra divina, mas também à experiência do senso comum, pois percebemos na mente do homem algum desejo de investigar a verdade, para o qual ele não teria nenhuma inclinação, senão por algum gosto previamente possuído por ela. Portanto, isso indica alguma perspicuidade no entendimento humano, que é atraído por um amor à verdade, negligenciar o qual nos animais brutos denota senso grosseiro, sem razão. Embora esse desejo, pequeno como é, desmaie mesmo antes de começar seu curso, pois termina imediatamente em vaidade, pois a cegueira da mente humana a torna incapaz de seguir o caminho certo de investigar a verdade. Ela vagueia por uma variedade de erros e tateando, como que nas sombras das trevas, frequentemente tropeça até que por fim se perde em seus devaneios. Assim, em sua busca pela verdade, traz sua incapacidade de procurá-la e encontrá-la. Ela também sofre de outra grave doença, frequentemente não discernindo o que são aquelas coisas das quais seria apropriado alcançar o verdadeiro conhecimento, e, portanto, se atormenta com uma curiosidade ridícula e investigações fúteis e sem importância. Para as coisas mais necessárias de serem conhecidas, ou nunca se ocupa delas, ou, de forma desdenhosa e rara, se desvia delas, mas raramente as estuda com séria aplicação. Essa depravação é um tema comum de queixa entre os escritores pagãos. Todos os homens estão claramente provados a estarem implicados nela. Por isso, Salomão, em seu Eclesiastes, depois de enumerar aquelas buscas nas quais os homens se consideram exibindo uma sabedoria superior, conclui proclamando-as como vãs e frívolas. No entanto, suas tentativas nem sempre são tão infrutíferas que não fazem algumas descobertas, particularmente quando se aplicam a coisas inferiores. Nem são tão estúpidas a ponto de não possuir alguma noção tênue também das coisas superiores. No entanto, ela não possui igual capacidade para ambas, pois é quando vai além dos limites da vida presente que se convence principalmente de sua própria imbecilidade. Portanto, para que possamos perceber melhor até onde ela avança em cada caso de acordo com os graus de sua capacidade, será útil para nós propor a seguinte distinção. Existe um entendimento para as coisas terrestres e outro para as coisas celestes. Chamo de coisas terrestres aquelas que não pertencem a Deus e seu reino, a verdadeira justiça ou a bem-aventurança de uma vida futura, mas que se relacionam inteiramente com a vida presente e estão, de certa forma, confinadas dentro de seus limites. As coisas celestes são o puro conhecimento de Deus, o método da verdadeira justiça e os mistérios do reino celestial. Na primeira classe estão incluídos a política civil, a economia doméstica, todas as artes mecânicas e as ciências liberais. Na segunda, o conhecimento de Deus e da vontade divina e a regra para a conformidade com ela em nossas vidas. Agora, em relação à primeira classe, deve-se confessar que, como o homem é naturalmente uma criatura inclinada à sociedade, ele também tem, por natureza, uma propensão instintiva para cultivar e preservar essa sociedade. E, portanto, percebemos nas mentes de todos os homens impressões gerais de probidade civil e ordem. Daí que não se pode encontrar pessoa alguma que não entenda que todas as associações de homens devem ser governadas por leis, ou que não conceba em sua mente os princípios dessas leis. Daí que esse consentimento perpétuo de todas as nações, bem como de todos os indivíduos, às leis, porque as sementes delas são inatas em toda a humanidade, sem nenhum instrutor ou legislador. Não me refiro às dissensões e contendas que surgem depois, enquanto alguns desejam inverter toda a justiça e a propriedade, derrubar as barreiras das leis e substituir a mera cupidez no lugar da justiça, como é o caso com ladrões e assaltantes. Outros, o que é mais comum, pensam que o injusto é o que os legisladores sancionaram como justo e, por outro lado, proclamam como louvável o que eles proibiram. Pois os primeiros desses não odeiam as leis por ignorância de que são boas e sagradas, mas inflamados pela violência de suas paixões,
manifestamente contendem contra a razão e, sob a influência de seus desejos sem lei, execram aquilo que seus julgamentos aprovam. A controvérsia dos últimos não é de forma alguma repugnante àquela ideia original de equidade que mencionamos, pois quando os homens disputam entre si sobre os méritos comparativos de diferentes leis, isso implica seu consentimento a alguma regra geral de equidade. Isso claramente argumenta a debilidade da mente humana, que vacila e hesita mesmo quando parece seguir o caminho certo. No entanto, é certamente verdade que algumas sementes de ordem política são semeadas nas mentes de todos. E isso é um argumento poderoso de que, na constituição desta vida, nenhum homem está destituído de luz e razão. Em seguida, seguem as artes, tanto liberais quanto manuais, para o aprendizado, que, como há em todos nós uma certa aptidão, também descobrem a força da engenhosidade humana. Mas, embora nem todos os homens sejam capazes de aprender toda a arte, ainda é uma prova muito suficiente da energia comum, que raramente pode ser encontrado um indivíduo cuja sagacidade não exerça sua força em alguma arte particular, nem tenha uma energia e facilidade apenas no aprendizado, mas também na invenção de algo novo em cada parte, ou na ampliação e melhoria do que aprenderam de seus predecessores. Embora isso tenha levado Platão, erroneamente, a afirmar que tal apreensão é apenas uma recordação do que a alma sabia em seu estado pré-existencial antes de entrar no corpo, ele nos constrange, pelos motivos mais convincentes, a reconhecer que o princípio disso é inato na mente humana. Esses exemplos, portanto, provam claramente que os homens são dotados de uma apreensão geral da razão e do entendimento. E ainda assim, é tal uma bênção universal que todos, por si mesmos, devem reconhecê-la como o favor peculiar de Deus. Deus, a gratidão a isso, o autor da natureza mesmo nos excita abundantemente por sua criação de idiotas, nos quais ele representa o estado da alma humana sem sua iluminação, o que, embora natural para todos, é, no entanto, um presente gratuito de sua benevolência para cada indivíduo. Mas a invenção e o ensino metódico desses, e o conhecimento mais íntimo e excelente deles, que é peculiar a poucos, não são um argumento sólido de perspicácia geral. No entanto, pertencendo tanto aos piedosos quanto aos ímpios, são justamente contados entre os talentos naturais. Sempre que, portanto, nos deparamos com escritores pagãos, aprendamos com aquela luz da verdade que se exibe admiravelmente em seus trabalhos, que a mente humana, caída como está e corrompida de sua integridade, ainda é investida e adornada por Deus com excelentes talentos. Se acreditamos que o Espírito de Deus é a única fonte da verdade, não rejeitaremos nem desprezaremos a própria verdade, onde quer que ela apareça, a menos que queiramos insultar o Espírito de Deus, pois os dons do Espírito não podem ser desvalorizados sem oferecer desprezo e reprovação ao próprio Espírito. Agora, devemos negar a luz da verdade aos antigos juristas que entregaram princípios tão justos de ordem civil e política. Devemos dizer que os filósofos estavam cegos em sua excelente contemplação e em sua descrição científica da natureza. Devemos dizer que aqueles que, pela arte da lógica, nos ensinaram a falar de maneira compatível com a razão, estavam destituídos de entendimento. Devemos acusar os que, pelo estudo da medicina, têm exercido sua indústria para o nosso benefício de insanidade. O que devemos dizer de toda a matemática? Devemos considerá-los os delírios de loucos. Pelo contrário, não seremos capazes nem mesmo de ler os escritos dos antigos sobre esses assuntos sem grande admiração. Admiraremos porque seremos forçados a reconhecê-los como verdadeiramente excelentes. E devemos considerar algo louvável ou excelente que não reconhecemos como procedente de Deus? Então, sejamos envergonhados por tal grande ingratidão, que não deve ser imputada aos poetas pagãos, que confessaram que filosofia, legislação e as artes úteis eram invenções dos deuses. Portanto, já que parece que aqueles a quem as Escrituras chamam de homens naturais descobriu-se tal agudeza e perspicácia na investigação das coisas sublunares, aprendamos com tais exemplos quantas boas qualidades o Senhor deixou na natureza humana, desde que foi despojada do que é verdadeiramente bom. Seção 9 do Institutos da Religião Cristã, por João Calvino, livro 2, capítulo 2. Seção 16 até livro 2, capítulo 3, seção 11. Não nos esqueçamos, no entanto, de que esses são dons excelentes do Espírito Divino, que ele distribui para o benefício comum da humanidade a quem ele deseja.
Pois se era necessário que o Espírito de Deus infundisse em Bezalel e Aholiabe o entendimento e a habilidade necessários para a construção do tabernáculo, não devemos nos surpreender se o conhecimento daquelas coisas que são mais excelentes na vida humana é dito ser comunicado a nós pelo Espírito de Deus. Não há razão para inquirir sobre que tipo de comunhão com o Espírito é desfrutada pelos ímpios, que estão completamente alienados de Deus. Pois quando se diz que o Espírito de Deus habita apenas nos fiéis, isso deve ser entendido como o Espírito de santificação, pelo qual somos consagrados como templos para Deus. No entanto, é igualmente pela energia do mesmo Espírito que Deus preenche, atua e vivifica todas as criaturas, conforme a propriedade de cada espécie que Ele lhes deu pela lei da criação. Agora, se agradou ao Senhor que devêssemos ser assistidos em física, lógica, matemática e outras artes e ciências pelo trabalho e ministério dos impérios, devemos usá-los a fim de que, se negligenciarmos o uso das bênçãos livremente oferecidas a nós por Deus, soframos o justo castigo de nossa negligência. Mas, para que ninguém suponha que um homem seja verdadeiramente feliz quando admitido a possuir energias tão poderosas para a descoberta da verdade relativa aos elementos deste mundo, deve-se igualmente acrescentar que toda a faculdade de entendimento e o entendimento que dela resulta são, aos olhos de Deus, algo efêmero e transitório, onde não há uma base sólida da verdade. Pois o sentimento de Agostinho, com o qual, como observamos, o mestre das sentenças e os escolásticos foram constrangidos a coincidir, é estritamente verdadeiro. Assim como os dons gratuitos ou sobrenaturais foram tirados do homem após a queda, também esses naturais que restaram foram corrompidos, não porque tenham sido contaminados em si mesmos como procedentes de Deus, mas porque deixaram de ser puros para o homem poluído, de modo que ele não pode obter louvor por eles. Concluamos, portanto, que é evidente em toda a humanidade que a razão é uma propriedade peculiar de nossa natureza, que nos distingue dos animais brutos, assim como o senso constitui a diferença entre eles e as coisas inanimadas, pois, enquanto alguns nascem tolos e idiotas, esse defeito não obscurece a bondade geral de Deus. Tal espetáculo deveria nos ensinar, ao contrário, que o que retivemos deve ser justamente atribuído à sua indulgência, pois, se não fosse por sua misericórdia para conosco, nossa defeção teria sido seguida pela destruição total de nossa natureza. Mas enquanto alguns excelam em penetração, outros possuem julgamento superior e outros têm maior aptidão para aprender isso ou aquele artifício. Nessa variedade, Deus exibe sua bondade para conosco, de modo que ninguém possa se arrogar como seu próprio aquilo que procede meramente da divina liberalidade. Pois de onde vem a excelência de um sobre o outro, senão para exaltar, em nossa natureza comum, a especial bondade de Deus, que na preterição de muitos. Deus proclama que não está obrigado a nada. Além disso, Deus inspira movimentos particulares de acordo com a vocação de cada indivíduo, dos quais muitos exemplos ocorrem no livro dos Juízes, onde se diz que o Espírito do Senhor veio sobre aqueles que ele chamou para governar o povo. Finalmente, em todas as ações importantes há um instinto especial, pelo qual se diz que Saul foi seguido por valentes, cujos corações Deus tocou. E Samuel, quando prevê sua inauguração no reino, expressa-se assim: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu serás transformado em outro homem. E isso se estende por todo o curso de seu governo, como é narrado depois sobre Davi, que o Espírito do Senhor veio sobre ele a partir daquele dia. Mas a mesma expressão é usada em outros lugares em referência a impulsos particulares. Mesmo em Homero, disse que os homens se destacam em habilidades, não apenas conforme Júpiter distribuiu a cada um, mas conforme ele os guia de dia para dia, e a experiência mostra claramente que, embora os mais engenhosos e sagazes da humanidade frequentemente fiquem em profundo espanto, as mentes dos homens estão sujeitas ao poder e à vontade de Deus para governá-las a todo momento. Por isso disse que ele tira o coração dos principais da terra e os faz vagar no deserto, onde não há caminho. Contudo, nessa diversidade, percebemos alguns vestígios restantes da imagem divina que distinguem a raça humana em geral de todas as outras criaturas. Agora, prosseguimos para mostrar o que a razão humana pode descobrir quando se trata do reino de Deus e daquela sabedoria espiritual que consiste principalmente em 3 coisas: conhecer a Deus, o favor paternal que ele tem para conosco, do qual depende nossa salvação,
e o método de regular nossas vidas de acordo com a regra da lei. Nos 2 primeiros pontos, mas especialmente no segundo, os mais sagazes da humanidade são mais cegos do que toupeiras. Não nego que algumas observações judiciais e apropriadas sobre Deus podem ser encontradas espalhadas nos escritos dos filósofos, mas sempre traem uma imaginação confusa. O Senhor lhes deu, como observamos antes, um leve sentido de sua divindade para que não pudessem alegar ignorância como desculpa para a impiedade, e às vezes os impelia a proferir coisas pelas quais poderiam ser convencidos. Mas viam os objetos apresentados à sua vista de tal maneira que, pela visão, não eram sequer orientados para a verdade, quanto mais a alcançavam. Assim como um homem que viaja à noite por um campo vê os relâmpagos se estendendo por um momento de forma ampla, mas com tal visão efervescente que, ao invés de ser assistido por eles em sua jornada, ele se perde na escuridão da noite antes de dar um único passo. Além dessas poucas verdades com as quais eles, por assim dizer, salpicam seus livros, com que falsidades numerosas e monstruosas eles são contaminados. Por fim, nunca tiveram a menor ideia da certeza da benevolência divina para conosco, sem a qual o entendimento humano deve necessariamente estar cheio de imensa confusão. A razão humana, então, não se aproxima, nem tende, nem dirige suas vistas para essa verdade. Entender quem é o verdadeiro Deus ou em que caráter ele se manifestará a nós. Mas porque estamos intoxicados com uma falsa opinião sobre nossa perspicácia, não sofremos sem grande dificuldade sermos persuadidos de que nas coisas divinas nossa razão é totalmente cega e estúpida. Será melhor, penso, confirmá-lo com testemunhos das Escrituras do que sustentá-lo com argumentos. Isso é belamente ensinado por João naquele trecho que citei, onde ele diz que no princípio estava a vida em Deus, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele indica, de fato, que a alma do homem é irradiada com um raio de luz divina, de modo que nunca está totalmente desprovida, seja de alguma pequena chama ou ao menos de uma centelha dela. Mas ele também sugere que ela não pode compreender a Deus por essa iluminação, e isso porque toda a sua sagacidade, no que diz respeito ao conhecimento de Deus, é mera cegueira. Pois quando o Espírito chama os homens de trevas, ele os despoja completamente da faculdade de compreensão espiritual. Portanto, ele afirma que os crentes que recebem Cristo são nascidos não de sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como se ele dissesse que a carne não é capaz de tal sabedoria sublime para conceber Deus e as coisas divinas sem ser iluminada pelo Espírito de Deus. Como Cristo testemunhou que seu ser conhecido por Pedro se devia a uma revelação especial do Pai. Se estivéssemos firmemente persuadidos do que, de fato, não deveria ser questionado, que nossa natureza está desprovida de todas essas coisas que nosso Pai Celestial confere a seus eleitos por meio do Espírito de regeneração, aqui não haveria motivo para hesitação, pois esta é a linguagem dos fiéis pela boca do profeta. Em ti está a fonte da vida, em tua luz veremos a luz. O apóstolo confirma o mesmo quando diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. E João Batista, percebendo a estupidez de seus discípulos, exclama que um homem não pode receber nada, a menos que lhe seja dado do alto, que por dom ele se refere a uma iluminação especial, não uma faculdade comum da natureza, como é evidente pela queixa que ele faz da ineficácia dos muitos discursos em que recomendou Cristo a seus discípulos. Compreensão pelo seu espírito, e Moisés também, quando repreende o povo por sua ingratidão, observa que eles não podem ser sábios nos mistérios de Deus, senão pelo favor divino. Ele diz: os teus olhos viram os sinais e aqueles grandes milagres, mas o Senhor não te deu um coração para perceber, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. O que mais ele expressaria se os chamasse de tolos, desprovidos de toda compreensão em relação às obras de Deus? Daí o Senhor, pelo profeta, prometer como um exemplo de graça peculiar que dará aos israelitas um coração para conhecê-lo claramente, sugerindo que a mente do homem não tem sabedoria espiritual, exceto na medida em que é iluminada por ele. Cristo também confirmou claramente isso por sua própria declaração, de que ninguém pode vir a ele, a não ser que o Pai o atraia. Ele não é, ele mesmo, a imagem viva do Pai, representando-nos todo o brilhantismo de sua glória. Portanto,
Ele não poderia manifestar melhor a extensão de nossa capacidade para o conhecimento de Deus do que quando afirma que não temos olhos para contemplar sua imagem, onde ela está claramente exibida. Porque ele não desceu à terra para revelar aos homens a vontade do Pai, e não cumpriu ele fielmente o objetivo de sua missão. Certamente ele o fez, mas sua pregação não é eficaz a menos que o caminho para o coração seja aberto pelo ensino interno do Espírito. Portanto, ninguém vem a ele, senão os que ouviram e aprenderam do Pai. Qual é a natureza desse ouvir e aprender? É quando o Espírito, por um poder maravilhoso e peculiar, forma os ouvidos para ouvir e a mente para entender, e para que isso não pareça estranho, ele cita a profecia de Isaías, onde, prevendo a restauração da igreja, diz que todos os que serão salvos serão ensinados pelo Senhor. Se Deus ali prevê algo peculiar sobre seus eleitos, é evidente que ele não fala do tipo de ensino comum, também acessível aos ímpios e profanos. Deve-se concluir, portanto, que não há entrada no reino de Deus, senão para aquele cuja mente foi renovada pela iluminação do Espírito Santo. Mas Paulo expressa-se mais claramente do que todos os outros, tendo professadamente iniciado esse argumento depois de condenar toda a sabedoria humana como tolice e vaidade, e até mesmo reduzi-la a nada. Ele chega a esta conclusão: o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, nem pode conhecê-las, porque se discernem espiritualmente. A quem ele chama de homem natural, aquele que depende da luz da natureza. Ele, eu digo, não tem apreensão dos mistérios de Deus. Por quê? Porque por preguiça ele os negligencia, e mesmo seus maiores esforços não podem valer de nada, pois são discernidos espiritualmente. Isso implica que, estando completamente ocultos da perspicácia humana, só são descobertos pela revelação do Espírito, de modo que, onde a iluminação do Espírito não é desfrutada, são considerados tolice. Ele antes exaltou as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, acima da capacidade de nossos olhos, ouvidos e mentes. Ele até afirmou que a sabedoria humana era uma espécie de véu, pelo qual a mente é impedida de descobrir Deus. O que mais queremos? O apóstolo pronuncia que Deus fez tola a sabedoria deste mundo e devemos atribuir a ela tal grau de sagacidade que permita penetrar em Deus e nos recônditos mais secretos do reino celestial. Longe de nós tal extrema estupidez. Aquilo de que ele aqui despoja os homens, ele em outro lugar atribui exclusivamente a Deus. Orando pelos Efésios, ele diz que Deus, o Pai da glória, vos deu o espírito de sabedoria e revelação. Agora ouviste que toda sabedoria e revelação é dom de Deus. O que segue? Os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. Se necessitam de uma nova revelação, é certo que são cegos por si mesmos. Segue-se que, para que possais saber qual é a esperança do vosso chamamento, etc. Ele confessa, então, que as mentes dos homens não são naturalmente capazes de um conhecimento tão grande como para conhecer seu próprio chamamento. E que nenhum pelagiano objete aqui que Deus auxilie essa estupidez ou ignorância, quando, pelo ensino de sua palavra, ele direciona o entendimento humano para aquilo que, sem um guia, jamais poderia ter alcançado. Pois Davi tinha a lei, na qual toda a sabedoria desejável estava compreendida, mas não satisfeito com isso, pediu que seus olhos fossem abertos para considerar os mistérios daquela lei. Por essa expressão, ele claramente significa que o sol nasce sobre a terra, onde a palavra brilha sobre a humanidade, mas que eles derivam pouco benefício disso, até que ele mesmo lhes dê olhos ou os abra. Quem, portanto, é chamado o Pai das Luzes, porque onde ele não brilha, tudo é coberto de trevas. Assim, também, os apóstolos foram corretamente e abundantemente ensinados pelo melhor de todos os mestres. No entanto, se não tivessem precisado do Espírito da Verdade para instruir suas mentes naquela mesma doutrina que já haviam ouvido, não teriam sido ordenados a esperá-lo. Se, ao implorar qualquer favor de Deus, confessamos nossa necessidade, e se sua promessa disso argumenta nossa pobreza, que ninguém hesite em reconhecer que é incapaz de entender os mistérios de Deus, a não ser que tenha sido iluminado pela graça divina. Aquele que atribui a si mais entendimento é tanto mais cego, porque não percebe e não reconhece sua cegueira. Resta-nos observar o terceiro ramo do conhecimento relacionado à regra para a devida regulamentação de nossa vida, o que verdadeiramente denominamos o conhecimento das obras de justiça, no qual a mente humana descobre algo mais de acuidade do que nos dois primeiros pontos. Pois o apóstolo declara: quando os gentios que não têm a lei,
Fazem por natureza as coisas contidas na lei. Estes, que não têm a lei, são uma lei para si mesmos, mostrando a obra da lei escrita em seus corações, sua consciência também dando testemunho, e seus pensamentos, enquanto isso, acusando ou desculpando uns aos outros. Se os gentios têm naturalmente a justiça da lei gravada em suas mentes, certamente não podemos dizer que eles são completamente ignorantes de como devem viver. E nenhum sentimento é mais comumente aceito do que o de que o homem é suficientemente instruído em uma regra certa de vida por aquela lei natural da qual o apóstolo fala. Mas vamos examinar com que propósito esse conhecimento da lei foi dado aos homens, e então ficará claro até que ponto ele pode conduzi-los em direção ao alvo da razão e da verdade. Isso também é evidente nas palavras de Paulo. Se observarmos a conexão da passagem, ele acabara de dizer que todos os que pecaram sem a lei também perecerão sem a lei, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque poderia parecer absurdo que os gentios perecessem sem nenhum conhecimento prévio. Ele imediatamente acrescenta que sua consciência substitui a lei para eles, e é, portanto, suficiente para sua justa condenação. O fim da lei natural, portanto, é que o homem se torne inexcusável. Nem será inadequadamente definido desta maneira que é um sentimento da consciência suficientemente discernindo entre o bem e o mal para privar os homens da desculpa da ignorância, enquanto são convictos até mesmo pelo seu próprio testemunho. Tal é a indulgência do homem para consigo mesmo, que na prática de ações más ele sempre se desvia alegremente de sua mente o máximo que pode de qualquer sensação de pecado. O que parece ter levado Platão a supor que nenhum pecado é cometido senão por ignorância. Esta observação dele seria correta se a hipocrisia dos homens pudesse ir tão longe no ocultamento de seus vícios a ponto de a mente não ter consciência de sua culpa diante de Deus. Mas, visto que o pecador, embora se esforce para escapar do conhecimento do bem e do mal impresso em sua mente, é frequentemente trazido de volta a ele, e assim não lhe é permitido fechar os olhos, mas é compelido, queira ou não, às vezes a abri-los, não há verdade na afirmação de que ele só peca por ignorância. Theus, outro filósofo com mais verdade, ensina que a compreensão humana é muito raramente enganada na definição universal ou na essência de uma coisa. Mas ela cai em erro quando avança mais e desce à consideração dos casos particulares. Não há homem que, se for interrogado de maneira geral, não afirme que homicídio é criminoso. Mas aquele que conspira a morte de seu inimigo delibera sobre isso como uma boa ação. O adúltero condenará o adultério em geral, mas se agradará privadamente em seu próprio caso. Aqui reside a ignorância. Quando um homem, ao tratar de um caso particular, esquece a regra que acabara de fixar como uma posição geral. Este assunto é muito bem tratado por Agostinho em sua explicação do 5º versículo do 5º a 7 do Salmo. A observação de Theus, no entanto, não se aplica a todos os casos, pois às vezes a torpeza do crime oprime tanto a consciência do pecador que, não mais impondo a si mesmo a falsa imagem da virtude, ele se lança no mal com o conhecimento de sua mente e o consentimento de sua vontade. Este estado de espírito produziu essas expressões que encontramos em um poeta pagão: vejo o caminho melhor e o aprovo, sigo o pior. Portanto, a distinção de Aristóteles entre incontinência e inimizade me parece altamente judiciosa, onde a incontinência predomina. Ele diz que pela perturbação das afeições ou paixões, a mente é privada do conhecimento particular, de modo que em suas próprias ações más, ela não observa a criminalidade que geralmente descobre em ações semelhantes cometidas por outras pessoas, e que, quando a perturbação cede, o arrependimento segue imediatamente. A intemperança não é extinta ou quebrada por um senso de pecado, mas, pelo contrário, persiste obstinadamente na escolha do mal que fez. Agora, quando se ouve falar de um julgamento universal no homem para discriminar entre o bem e o mal, não se deve imaginar que ele é sempre saudável e perfeito, pois, se os corações dos homens estiverem dotados de capacidade para discriminar o que é justo e injusto, apenas para que não se desculpem com o pretexto da ignorância, não é de todo necessário que eles descubram a verdade em cada ponto. Basta que entendam o suficiente para que não possam se beneficiar de nenhum subterfúgio. Mas sendo convictos pelo testemunho de sua própria consciência, até agora comecem a tremer diante do tribunal de Deus.
E se examinarmos nossa razão pela lei divina, que é a regra da perfeita justiça, veremos em quantos aspectos ela é cega. Certamente ela está longe de alcançar os pontos principais da primeira tábua, tais como confiar em Deus, atribuir-lhe o louvor de bondade e justiça, a invocação de seu nome e a verdadeira observância do sábado. Que mente, confiando em seus poderes naturais, jamais imaginou que a legítima adoração a Deus pode estar nesses e semelhantes atos. Pois, quando homens profanos têm a intenção de adorar a Deus, embora sejam chamados 100 vezes de suas fúteis e vãs fantasias, sempre caem novamente nelas, negando que os sacrifícios são agradáveis a Deus se não forem acompanhados de sinceridade de coração. Testificando assim, tem algumas ideias sobre o culto espiritual de Deus, as quais, no entanto, corrompem imediatamente com suas falsas invenções. Pois é impossível persuadi-los de que tudo é verdadeiro o que a lei prescreve sobre isso. Entender por si mesmo nem escutar boas instruções dos preceitos da segunda tábua. Ele tem um entendimento um pouco mais claro, pois estão mais intimamente ligados à preservação da sociedade civil entre os homens, embora mesmo aqui às vezes seja encontrado como deficiente. Pois a todo nobre espírito parece muito absurdo submeter-se a um despotismo injusto e imperioso, se for possível resistir a ele por qualquer meio. Uma decisão uniforme da razão humana é que é o sinal de uma disposição servil e abjeta pacientemente suportá-lo, e de uma mente honesta e ingênua sacudi-lo. Nem a vingança das injúrias é tida como um vício entre os filósofos, mas o Senhor, condenando tal arrogância excessiva da mente, prescreve ao seu povo aquela paciência que é tida como desonrosa entre os homens. Mas na observação universal da lei, a censura da concupiscência escapa totalmente à nossa atenção, pois o homem natural não pode ser levado a reconhecer a desordem de seus afetos internos. A luz da natureza é abafada antes de se aproximar da primeira entrada deste abismo, pois quando os filósofos representam os afetos desordenados da mente como vícios, eles se referem àqueles que aparecem e se manifestam nas ações externas mais grosseiras. Mas os desejos corruptos que estimulam mais secretamente a mente, eles consideram como nada. Portanto, como Platão já foi merecidamente censurado por imputar todos os pecados à ignorância, também devemos rejeitar a opinião daqueles que sustentam que todos os pecados procedem de malícia deliberada e perversidade, pois experimentamos com muita frequência como caímos em erro, mesmo quando nossa intenção é boa. Nossa razão é sobrecarregada com enganos de tantas formas, está sujeita a tantos erros, tropeça em tantos impedimentos e se embaraça em tantas dificuldades que está muito longe de ser um guia certo. Paulo mostra sua deficiência diante do Senhor em cada parte de nossa vida, quando nega que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar algo por nós mesmos. Ele não fala da vontade ou dos afetos, mas também nos despoja de todo bom pensamento, para que não supomos que seja possível para nossas mentes conceber como qualquer ação pode ser realizada corretamente. Todos os nossos esforços, perspicácia, entendimento e cuidado estão tão corrompidos que não podemos conceber ou meditar em nada que seja certo diante de Deus. Para nós que não apenas nos submetemos contentemente a ser privados da acuidade de nossa razão, que consideramos nosso mais valioso dom, isso parece muito severo, mas na estimação do Espírito Santo, que sabe que todos os pensamentos dos homens mais sábios são vãos, e que claramente pronuncia toda a imaginação do coração humano como sendo apenas mal, tal representação está em conformidade com a mais rigorosa verdade. Se tudo o que nossa mente concebe, agita, empreende e realiza é invariavelmente mal, como podemos entreter o pensamento de empreender qualquer coisa aceitável a Deus, porque em nada é aceito senão a santidade e a justiça? Assim, é evidente que a razão de nossa mente, por onde quer que se volte, é infelizmente sujeita à vaidade. Davi estava consciente dessa imbecilidade quando orou para que fosse dado entendimento a ele para poder aprender corretamente os mandamentos do Senhor, pois seu desejo de obter uma nova compreensão implica a total insuficiência da sua própria. E isso ele não faz uma vez, mas quase 10 vezes em um salmo. Ele repete a mesma petição, uma petição que indica a grande necessidade que o impulsiona a orar dessa maneira. O que Davi pede para si mesmo, Paulo frequentemente suplica para as igrejas em geral. Não cessamos de orar por vós, diz ele, e desejar que sejais cheios do conhecimento de sua vontade,
em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo. Sempre que ele representa isso como uma bênção de Deus, devemos lembrar que ele testemunha que isso está colocado além da capacidade do homem. Agostinho reconhece até esse defeito da razão em entender as coisas de Deus, que ele pensa ser a graça da iluminação tão necessária para nossas mentes quanto a luz do sol para nossos olhos. E não contente com isso, ele sublinha a seguinte correção: que nós mesmos abramos nossos olhos para ver a luz, mas que os olhos de nossa mente permanecem fechados, a menos que sejam abertos pelo Senhor. Nem as Escrituras nos ensinam que nossas mentes são iluminadas apenas em um dia, de modo que possam ver depois sem mais assistência, pois a passagem citada de Paulo se refere a avanços contínuos e melhorias, e isso é claramente expresso por Davi nestas palavras: de todo o coração te busquei, ó Senhor, não me deixes desviar de teus mandamentos. Pois depois de ter sido regenerado e feito um progresso mais do que comum em verdadeira piedade, ele ainda confessa sua necessidade de direção perpétua a cada momento, para que não se desvie daquele conhecimento que possuía. Portanto, em outro lugar, ele ora pela renovação de um espírito reto que ele havia perdido por seu pecado, porque pertence ao mesmo Deus restaurar aquilo que originalmente concedeu, mas do qual fomos privados por um tempo. Agora devemos prosseguir para o exame da vontade, a qual pertence principalmente à liberdade de escolha, pois vimos anteriormente que a eleição pertence mais à vontade do que à compreensão. Em primeiro lugar, que a opinião avançada pelos filósofos e recebida por consenso geral de que todas as coisas, por um instinto natural, desejam o que é bom, não deve ser suposta como prova da retidão da vontade humana. Vamos observar que o poder de escolha livre não deve ser contemplado naquele tipo de apetite que procede mais da inclinação da natureza do que da deliberação da mente. Pois até o escolástico confessa que não há ação de livre escolha. Mas quando a razão vê e considera os objetos rivais apresentados a ela, significando que o objeto do desejo deve ser tal como é o sujeito da escolha e que a deliberação precede e introduz a escolha. E de fato, se examinar o desejo do bem que é natural ao homem, verá que ele o tem em comum com os brutos, pois eles também desejam ser felizes e perseguem toda aparência agradável que atrai seus sentidos. Mas o homem nem racionalmente escolhe como objeto de sua busca aquilo que é realmente bom para ele, de acordo com a excelência de sua natureza imortal, nem toma o conselho da razão, nem exerce devidamente seu entendimento, mas sem razão, sem reflexão, segue sua inclinação natural como os rebanhos do campo. Portanto, não é argumento para a liberdade da vontade que o homem seja conduzido pelo instinto natural a desejar o que é bom, mas é necessário que ele discernir o que é bom de acordo com a razão reta, para que assim que o saiba, o escolha. E assim que o tenha escolhido, o persiga para remover toda dificuldade. Devemos nos atentar a dois. O desejo aqui indicado não é um movimento apropriado da vontade, mas uma inclinação natural. E o bem em questão não diz respeito à virtude ou justiça, mas à condição, como quando dizemos que um homem está bem ou com boa saúde. Por fim, embora o homem tenha o mais forte desejo pelo que é bom, ainda assim não o persegue. Não há homem a quem a felicidade eterna seja indesejável, mas nenhum homem aspira a ela sem a influência do espírito. Portanto, o desejo de felicidade natural ao homem não fornece argumento para a liberdade da vontade, assim como a tendência dos metais e pedras para a perfeição de sua natureza não argumenta a liberdade neles. Vamos considerar em outros aspectos se a vontade é em cada parte tão totalmente viciada e depravada que não pode produzir nada além do que é mal, ou se retém alguma pequena parte não prejudicada, que pode ser a fonte de bons desejos. Aqueles que atribuem à primeira graça de Deus que somos capazes de querer efetivamente, parecem, ao contrário, implicar que a alma tem uma faculdade de aspirar espontaneamente ao que é bom, mas que é fraca demais para se elevar a um afeto sólido ou para excitar qualquer esforço. Não há dúvida de que os escolásticos, em geral, adotaram essa opinião, que foi emprestada de Orígenes e alguns dos pais, uma vez que frequentemente consideram o homem coisas puramente naturais, como se expressam, de acordo com a descrição dada pelo apóstolo nestas palavras: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Querer está presente em mim, mas como realizar o que é bom, não encontro.
Mas isso é uma perversão miserável e completa do argumento que Paulo está perseguindo nesse trecho, pois ele está tratando do conflito cristão, que ele menciona brevemente aos Gálatas, o conflito que os fiéis experienciam perpetuamente dentro de si mesmos, na contenda entre a carne e o espírito. Agora, o espírito não é da natureza, mas da regeneração. Mas o que o apóstolo diz sobre os regenerados é evidente pela sua afirmação de que em si mesmo não habita nada de bom, sendo imediatamente seguido de uma explicação de que se referia à sua carne, e portanto afirma que não é ele quem faz o mal, mas o pecado que habita nele. O que significa essa correção em mim, isto é, na minha carne? É como se ele tivesse se expressado da seguinte forma: nenhum bem reside em mim, originado de mim, pois em minha carne não se pode encontrar nada de bom. Daí segue essa forma de exculpação. Eu não faço o mal, mas o pecado que habita em mim. O que só se aplica aos regenerados, que, com a tendência prevalente de suas almas, buscam o que é bom. Agora, a conclusão que se segue coloca tudo isso em uma visão clara. Eu me deleito, diz ele, na lei de Deus segundo o homem interior, mas vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente. Quem já viu dissensão em si mesmo, senão aquele que, sendo regenerado pelo Espírito Divino, carrega consigo os restos de sua carne? Portanto, Agostinho, embora em algum momento tenha suposto que esse discurso se referia ao estado natural do homem, retratou sua interpretação como falsa e inconsistente. E, de fato, se admitirmos que homens desprovidos de graça têm alguns movimentos em direção à verdadeira bondade, por mais fracos que sejam, qual resposta daremos ao apóstolo, que nega que somos suficientes por nós mesmos para ter até mesmo um bom pensamento? Que resposta daremos ao Senhor que pronuncia pela boca de Moisés que toda imaginação do coração humano é somente má? Já que erraram na interpretação de um trecho, não há razão para insistirmos na opinião deles, mas devemos receber esta declaração de Cristo. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Somos todos pecadores por natureza, portanto estamos todos sob o jugo do pecado. Agora, se o homem todo está sujeito ao domínio do pecado, a vontade, que é o principal assento dele, deve necessariamente estar atada com os laços mais firmes, e não haveria outra consistência na afirmação de Paulo de que é Deus quem opera em nós para querer, se alguma vontade precedesse a graça do Espírito. A Deus, então, todas as observações vazias de muitos escritores sobre preparação, pois, embora os fiéis às vezes peçam que seus corações sejam conformados à lei divina, como Davi faz em muitos lugares, deve ser observado que até mesmo esse desejo de orar origina-se de Deus. Podemos perceber isso na linguagem de Davi, pois, quando ele deseja que um coração puro seja criado dentro dele, certamente não se arroga o início de tal criação. Vamos, portanto, prestar atenção a este conselho de Agostinho. Deus te prevenirá em todas as coisas. Tu também, às vezes, prevém a sua ira e confessas que tens todas essas coisas de Deus, que qualquer bem que tenhas é dele, mas todo mal vem de ti. E um pouco depois, nada é nosso, senão o pecado. Capítulo 3. Tudo que procede da natureza corrupta do homem é digno de condenação. Mas o homem não pode ser melhor conhecido em nenhuma das faculdades de sua alma do que quando é representado nesses caracteres pelos quais as Escrituras o distinguiram. Se ele for completamente descrito nessas palavras de Cristo, o que é nascido da carne é carne, como é fácil de provar, é evidente que ele é uma criatura muito miserável, pois, segundo o testemunho do apóstolo, a mente carnal é morte, porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. A carne é tão perversa que, com todos os seus afetos, entretém um ódio secreto contra Deus, que não pode consentir com a justiça da lei divina. Em uma palavra, ela não pode produzir nada, senão o que tende para a morte. Agora conceda que na natureza do homem não há nada além de carne e extraia algum bem dela, se puder. Mas o nome de carne, será dito, se refere apenas ao sensível e não às faculdades superiores da alma. Isso é absolutamente refutado pelas palavras de Cristo e do apóstolo, pois o argumento de nosso Senhor é que o homem deve nascer de novo, porque é carne. Ele não ensina um novo nascimento em relação ao corpo. Agora, um novo nascimento da alma não requer uma correção de alguma porção dela, mas uma renovação total. Isso é confirmado pela antítese em ambos os lugares. Pois há tal comparação entre a carne e o espírito que não há meio termo. Portanto,
Tudo no homem que não é espiritual é de acordo com esse modo de raciocínio denominado carnal. Mas não temos nada do espírito, exceto pela regeneração. O que temos da natureza é carnal, mas se nesse ponto houver alguma dúvida, temos isso. Removido por Paulo, quando após uma descrição do velho homem que ele havia afirmado ser corrupto segundo as concupiscências enganosas, ele nos orienta a ser renovados no espírito da nossa mente. Vemos que ele coloca as afeições ilegítimas e corruptas não apenas na parte sensível, mas também na própria mente, e, portanto, exige uma renovação dela. De fato, ele tinha acabado de traçar uma imagem da natureza humana que mostrava que ela estava corrompida e depravada em todas as suas partes, pois sua descrição de todos os gentios como andando na vaidade de sua mente, tendo o entendimento obscurecido, alienados da vida de Deus pela ignorância que há neles, por causa da cegueira de seu coração, é indubitavelmente aplicável a todos aqueles a quem o Senhor ainda não renovou para a retidão de sua sabedoria e justiça. Isso fica ainda mais evidente pela comparação logo após introduzida, onde ele lembra os fiéis de que não aprenderam assim a Cristo. Pois dessas palavras concluímos que a graça de Cristo é o único remédio pelo qual podemos ser libertados daquela cegueira e dos males que dela decorrem. E isso é o que Isaías profetizou a respeito do reino de Cristo, quando previu que o Senhor seria uma luz eterna para sua igreja, enquanto, ao mesmo tempo, a escuridão cobria a terra e densas trevas o povo. Quando ele declara que a luz de Deus só surgirá sobre a igreja, além dos limites da igreja, ele certamente deixa nada além de escuridão e cegueira. Não citarei particularmente todos os versículos que podem ser encontrados, especialmente nos Salmos e nos Profetas, sobre a vaidade do homem. É uma observação notável de Davi, que para ser pesado na balança, eles são totalmente mais leves do que a vaidade. É uma severa condenação de seu entendimento quando todos os pensamentos que procedem dele são ridicularizados como tolos, fúteis, loucos e perversos. Igualmente severa é a condenação do coração, quando é chamado de enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente maligno. Mas como busco ser breve, contento-me em citar um único versículo, que, no entanto, será como um espelho muito claro, no qual podemos ver em toda a sua extensão a imagem da nossa natureza. Pois o apóstolo, quando deseja demolir a arrogância da humanidade, faz isso por meio desses testemunhos. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com suas línguas enganam. O veneno de cobras está debaixo de seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e amargura. Os pés deles são rápidos para derramar sangue. A destruição e a miséria estão em seus caminhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Dessa forma terrível, ele não inveja indivíduos específicos, mas toda a posteridade de Adão. Ele não denuncia os maus costumes de uma ou outra época, mas acusa a corrupção perpétua da nossa natureza, pois seu objetivo, nesse trecho, não é simplesmente repreender os homens para que se arrependam, mas antes nos ensinar que todos os homens estão sobrecarregados por uma calamidade inevitável da qual nunca poderão sair, a não ser que sejam libertados pela misericórdia de Deus. Como isso não poderia ser provado, a não ser pela ruína e destruição de nossa natureza, ele utilizou esses testemunhos que demonstram que nossa natureza está totalmente arruinada. Que isto seja admitido, então, os homens são como estão aqui descritos, não apenas por hábitos corruptos, mas também por uma depravação de natureza. Pois, caso contrário, o raciocínio do apóstolo não poderia ser sustentado de que não há salvação para o homem, senão pela misericórdia de Deus, pois em si mesmo ele está em uma condição arruinada e desesperada. Aqui não tentarei estabelecer a aplicação dos testemunhos para excluir a aparência de que foram introduzidos inadequadamente. Tratarei deles como se tivessem sido originalmente pronunciados por Paulo e não citados dos profetas. Ele retira do homem primeiro a justiça, ou seja, a integridade e a pureza, e depois o entendimento. O defeito de entendimento é provado pela apostasia de Deus, cuja busca é o primeiro passo no caminho da sabedoria. Mas essa perda deve necessariamente ocorrer com aqueles que se rebelaram contra Deus. Ele acrescenta que todos se desviaram e se tornaram totalmente corruptos, que não há ninguém que faça o bem.
Em seguida, sublinha os crimes flagrantemente visíveis, com os quais aqueles que foram abandonados à iniquidade contaminam todos os membros de seus corpos. Por fim, declara os destituídos do temor de Deus, a regra pela qual todos os nossos passos devem ser dirigidos. Se estas são as características hereditárias da humanidade, em vão procuramos em nossa natureza algo que seja bom. Concedo de fato que nem todos esses crimes se exibem em cada indivíduo, mas não se pode negar que esse monstro se reflete no coração de todos. Pois, como o corpo que já contém dentro de si a causa e a matéria de uma doença, embora ainda não sinta dor, não pode ser dito que goza de boa saúde. Assim também a alma não pode ser considerada saudável enquanto está cheia de tais imoralidades. Embora essa analogia não corresponda a todos os detalhes, pois no corpo, por mais doente que esteja, ainda permanece o vigor da vida. A alma imersa nesse abismo de iniquidade não é apenas sujeita aos vícios, mas totalmente destituída de tudo o que é bom. Uma questão quase idêntica à que já respondemos surge novamente diante de nós, pois em todas as épocas houve algumas pessoas que, pelos meros ditames da natureza, dedicaram toda a sua vida à busca da virtude. E embora muitos erros possam ser descobertos em sua conduta, ainda assim, pela busca da virtude, deram prova de que havia algum grau de pureza em sua natureza. O valor atribuído às virtudes de tal descrição diante de Deus discutiremos mais plenamente quando tratarmos do mérito das obras, mas deve ser dito também, neste ponto, na medida necessária para a elucidação do presente assunto. Esses exemplos, então, parecem nos ensinar que não devemos considerar a natureza humana como totalmente corrompida, pois, a partir de sua inclinação instintiva, alguns homens não só se destacaram por ações nobres, mas se conduziram de forma virtuosa durante toda a sua vida. Porém, aqui devemos lembrar que, em meio a essa corrupção da natureza, há espaço para a graça divina, não para purificá-la, mas internamente para restringir suas operações. Pois, caso o Senhor permitisse que as mentes de todos os homens entregassem as rédeas a todas as paixões desregradas, certamente não haveria um único indivíduo no mundo cujas ações não evidenciassem todos os crimes pelos quais Paulo condena a natureza humana em geral, de forma mais verdadeira aplicável a ele. Pois você pode se excluir do número daqueles cujos pés são rápidos para derramar sangue, cujas mãos estão poluídas com rapina e assassinato, cujo pescoço é como sepulcro aberto, cujas línguas são enganosas, cujos lábios estão envenenados, cujos trabalhos são inúteis, iníquos, corruptos e mortais, cujas almas estão afastadas de Deus, os recônditos mais profundos de seus corações estão cheios de depravação, cujos olhos estão empregados de maneira insidiosa, cujas mentes estão exaltadas com insolência, em uma palavra, todos os seus poderes estão preparados para cometer crimes atrozes e incontáveis. Se cada alma for sujeita a todos esses vícios monstruosos, como o apóstolo declara destemidamente, vemos claramente qual seria a consequência se o Senhor permitisse que as paixões humanas seguissem até onde são inclinadas. Não há nenhuma besta furiosa que se agite com tal raiva incontrolável. Não há nenhum rio, por mais rápido e violento que seja, que transborde seus limites com tal ímpeto. Nos seus eleitos, o Senhor cura essas doenças por um método que descreveremos mais adiante. Em outros, ele as restringe apenas para evitar suas evoluções, na medida em que vê ser necessário para a preservação do universo. Assim, alguns, por vergonha, e outros, pelo medo das leis, são impedidos de cair em muitos tipos de impurezas, embora não consigam disfarçar sua impureza em grande medida. Outros, porque acham que um curso de vida virtuoso é vantajoso, alimentam desejos mornos por ele. Outros vão mais longe e demonstram mais do que uma excelência comum, para que, pela sua majestade, possam confinar os vulgares ao seu dever. Assim, Deus, por sua providência, restringe a perversidade da nossa natureza de se manifestar em atos externos, mas não a purifica internamente. Mas pode-se dizer que a dificuldade não foi ainda removida, pois devemos considerar Chamuz exatamente semelhante a Catilina, ou em Chamuz teremos um exemplo de que a natureza, se cultivada com diligência, não está totalmente desprovida de bondade. De fato, reconheço que as virtudes demonstradas em Chamuz foram dons de Deus e, se consideradas em si mesmas, parecem merecer justa recomendação. Mas como elas seriam provas de alguma bondade natural nele?
Para estabelecer isso, não devemos recorrer ao coração e argumentar que, se um homem natural foi eminente por tal integridade de costumes, a natureza humana não está desprovida da capacidade para a busca da virtude. Mas e se o seu coração fosse corrompido e pervertido e seguisse qualquer coisa, menos o caminho da retidão? E se você admitir que ele era um homem natural, isso é além de toda dúvida. Que capacidade então atribuirá à natureza humana para a busca da virtude, se com a maior aparência de integridade ela for sempre tendente à corrupção? Portanto, assim como você não elogiaria um homem por virtude cujos vícios apenas falsificaram a forma externa da virtude, também não deve atribuir à vontade humana um poder de desejar o que é certo, enquanto continuar fixada na sua perversidade. A solução mais certa e fácil dessa questão, no entanto, é que essas virtudes não são as propriedades comuns da natureza, mas as graças peculiares de Deus, que ele dispensa em grande variedade e em certo grau a homens que de outra forma são profanos. Por isso não hesitamos, na fala comum, em chamar a natureza de um homem de boa e a de outro de corrompida, ainda que incluamos ambos no estado universal da depravação humana. Mas significamos que graça peculiar Deus conferiu a um, com a qual não favoreceu o outro. Quando ele decidiu exaltar Saul ao reino, fez dele, por assim dizer, um novo homem. E essa é a razão pela qual Platão, aludindo à fábula de Homero, diz que os filhos dos reis são formados com uma singularidade distinta de caráter. Porque Deus, consultando o benefício da humanidade, frequentemente concede uma natureza heróica àqueles a quem destina a conduzir os destinos do império. E é dessa fonte que procedem todos os feitos dos grandes heróis celebrados na história. O mesmo julgamento deve ser formado a respeito daqueles também que estão em uma posição privada. Mas porque todo aquele que ascendeu à grande eminência foi impelido pela sua ambição, que contamina todas as virtudes e as priva de toda a excelência, aos olhos divinos, tudo o que possa parecer louvável em homens ímpios não deve ser considerado como mérito. Além disso, o ramo principal da retidão falta onde não há preocupação em exibir a glória de Deus. Este princípio falta a todos aqueles a quem ele não regenerou pelo seu espírito. Nem é em vão que Isaías diz que o espírito do temor do Senhor repousará sobre Cristo, o que nos ensina que todos os que estão alienados de Cristo estão destituídos daquele temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. As virtudes enganosas que nos enganam por sua aparência vã e especiosa serão aplaudidas nos tribunais civis e na estimativa comum dos homens, mas diante do tribunal celestial não terão valor para merecer a recompensa da justiça. A vontade, portanto, está tão ligada pela escravidão do pecado que não pode excitar-se, muito menos dedicar-se a qualquer coisa boa, pois tal disposição é o começo de uma conversão a Deus, que nas Escrituras é atribuída unicamente à graça divina. Assim, Jeremias ora ao Senhor para convertê-lo, se ele quiser que seja convertido. Da mesma forma, o profeta, no mesmo capítulo, descrevendo a redenção espiritual dos fiéis, diz que o Senhor resgatou Jacó e o remiu da mão daquele que era mais forte do que ele, aludindo às forças fortes com as quais o pecador está atado, enquanto permanece desamparado pelo Senhor e continua sob o jugo do diabo. No entanto, ainda resta a faculdade da vontade, que com a maior propensão se inclina e se precipita para o pecado, pois quando o homem está sujeito, ele mesmo a essa necessidade, não foi privado de sua vontade, mas da retidão da vontade. Bernardo observa corretamente que todos nós temos o poder de querer, mas querer o que é bom é uma vantagem, querer o que é mau é um defeito. Portanto, simplesmente querer pertence ao homem. Querer o que é mau corrompe a natureza, querer o que é bom é graça. Agora, quando afirmo que a vontade, sendo privada de sua liberdade, é necessariamente atraída ou levada ao mal, eu me surpreenderia se alguém considerasse isso uma expressão dura, já que não há nada absurdo nisso, nem é contrário ao costume dos bons homens. Ofende aqueles que não sabem distinguir entre necessidade e coação. Mas se alguém perguntar se Deus não é necessariamente bom e se o diabo não é necessariamente mau, qual seria a resposta? Pois existe tal conexão entre a bondade de Deus e sua divindade que o fato de ele ser Deus não é mais necessário do que ser bom. Mas o diabo, por sua queda, está tão alienado da comunhão com tudo o que é bom que não pode fazer nada senão o mal. Mas, se alguém objetar sacrilegamente que pouco louvor é devido a Deus por sua bondade, a qual ele é constrangido a preservar,
Não responderemos prontamente que sua incapacidade de fazer o mal surge de sua infinita bondade e não do impulso da violência. Portanto, se uma necessidade de fazer o bem não prejudica a liberdade da vontade divina ao fazer o bem, se o diabo, que não pode fazer senão o mal, ainda assim peca voluntariamente, quem então afirmará que o homem peca menos voluntariamente porque está sob uma necessidade de pecar? Essa necessidade, Agostinho a mantém em todo lugar. E mesmo quando foi pressionado pelas críticas de Celestio, que tentou lançar um ódio sobre essa doutrina, ele se expressou confiantemente nesses termos. Por meio da liberdade aconteceu que o homem caiu no pecado, mas agora a depravação penal que se seguiu a isso, em vez de liberdade, introduziu a necessidade. E sempre que a menção desse assunto ocorre, ele não hesita em falar dessa servidão necessária do pecado. Devemos, portanto, observar este grande ponto de distinção, que o homem, tendo sido corrompido por sua queda, peca voluntariamente, não com relutância ou constrangimento, com a mais forte propensão da disposição, não com coação violenta, mas com a tendência de suas próprias paixões e não com coerção externa. No entanto, tal é a depravação de sua natureza que ele não pode ser excitação e inclinado a outra coisa senão o mal. Se isso for verdade, não há impropriedade em afirmar que ele está sob uma necessidade de pecar. Bernardo, subscrevendo o que é dito por Agostinho, expressa-se assim: entre todos os animais, o homem é o único livre. E ainda assim, pela intervenção do pecado, ele é o único que sofre uma espécie de violência, mas da vontade, não da natureza. De modo que ele não é privado de sua liberdade inata, pois o que é voluntário também é livre. E um pouco depois ele diz: a vontade, sendo, por assim dizer, corrompida e surpreendida por meios inesperados, é ela mesma autora da necessidade a qual está sujeita, de modo que nem a necessidade, sendo voluntária, pode desculpar a vontade, nem a vontade, sendo fascinada, pode excluir a necessidade, pois essa necessidade é em algum grau voluntária. Depois, ele diz que estamos oprimidos com um jugo, mas não outro que a servidão voluntária, que, portanto, nossa servidão nos torna miseráveis e nossa vontade nos torna inexcusáveis, porque a vontade, quando era livre, fez de si mesma a escrava do pecado. Por fim, ele conclui: a alma, de uma maneira estranha e perversa, sob esse tipo de necessidade voluntária e livre, mas perniciosa, está tanto escravizada quanto livre, escravizada pela necessidade, livre pela sua vontade. E o que é mais maravilhoso e mais miserável, é culpada porque é livre e escravizada, onde é culpada e assim escravizada, onde é livre. A partir dessas passagens, o leitor percebe claramente que não estou ensinando uma doutrina nova, mas o que foi há muito tempo avançado por Agostinho com o consentimento universal dos homens piedosos e que por quase 1000 anos depois foi restrito aos claustros dos monges. Mas Lombardo, por não saber como distinguir entre necessidade e coação, deu origem a um erro pernicioso. Por outro lado, é necessário considerar o remédio da graça divina, pela qual a depravação da natureza é corrigida e curada, pois, como o Senhor, na assistência que Ele nos dá, nos concede o que precisamos, uma exposição da natureza de sua obra em nós descobrirá imediatamente a natureza de nossa necessidade. Quando o apóstolo diz aos filipenses que ele está confiante de que aquele que começou uma boa obra em vocês a completará até o dia de Jesus Cristo, pelo começo de uma boa obra, ele certamente designa o início da conversão, que ocorre na vontade. Portanto, Deus começa a boa obra em nós, despertando em nossos corações o amor, o desejo e a ardente busca pela justiça. Ou, para falar de maneira mais precisa, curvando, formando e direcionando nossos corações para a justiça. Mas ele a completa confirmando-nos na perseverança, para que ninguém possa duvidar que a boa obra foi iniciada pelo Senhor, visto que a vontade, que é fraca por si mesma, é assistida por ele. O Espírito declara em outro lugar até onde vai a capacidade da vontade quando deixada a si mesma. Também lhes darei um novo coração, e um novo espírito porei dentro de vocês, e tirarei o coração de pedra da sua carne, e lhes darei um coração de carne, e porei meu espírito dentro de vocês, e farei com que andem nos meus estatutos. Quem afirmará que a fraqueza da vontade humana é apenas fortalecida pela assistência para capacitá-la eficazmente a aspirar à escolha do que é bom, quando ela realmente necessita de uma transformação e renovação totais?
Se houver em uma pedra alguma suavidade que, ao ser aplicada, se tornaria mais flexível em todas as direções, então eu não negarei a flexibilidade do coração humano para a obediência à retidão, desde que suas imperfeições sejam supridas pela graça de Deus. Mas se por essa semelhança o Senhor pretendia mostrar que nenhum bem jamais será extraído de nossos corações, a menos que sejam completamente renovados, não devemos dividir entre ele e nós o que ele reivindica exclusivamente para si mesmo. Portanto, quando Deus nos converte à busca pela retidão, essa mudança é como a transformação de uma pedra em carne. Segue-se que tudo o que pertence à nossa própria vontade é removido e o que a substitui é inteiramente de Deus. A vontade, digo, é removida, não considerada como a vontade, pois na conversão do homem as propriedades de nossa natureza original permanecem intactas. Também afirmo que ela é criada de novo. Não que a vontade comece a existir, mas que ela é convertida de uma má em uma boa. Isso afirmo ser feito inteiramente por Deus, porque, de acordo com o testemunho do mesmo apóstolo, não somos suficientes nem para pensar. Portanto, ele declara em outro lugar que não apenas Deus assiste à fraqueza de nossa vontade ou corrige suas depravações, mas que ele trabalha em nós para querer. Pelo que é fácil inferir o que já observei, que todo o bem na vontade humana é obra de pura graça. No mesmo sentido, ele declara em outro lugar que é Deus quem faz tudo em todos, pois nesse lugar ele não está discutindo o governo do universo, mas afirmando que o louvor de todas as excelências encontradas nos fiéis pertence somente a Deus. E ao usar a palavra todos, ele certamente faz de Deus o autor da vida espiritual desde o seu início até seu término. Isso é o mesmo que ele já havia ensinado em outras palavras, declarando que os fiéis são de Deus em Cristo, onde ele evidentemente pretende a nova criação, pela qual o que pertencente à nossa natureza comum é abolido, pois devemos entender aqui um contraste implícito entre Adão e Cristo, o qual ele declara mais claramente em outro lugar, onde ensina que somos a obra de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou para que andássemos nelas.